Bom dia, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade, à nossa aula sobre semântica, que se encontra no livro As Páginas 24 e 25. Agora a gente vai trazer mais uma vez, a questão do campo lexical que nós vimos da aula anterior, que são palavras com o mesmo radical, tá? Aí a gente viu aqui, palavras com o mesmo radical. Tem a palavra casa, radical de casa é até aqui o S, cas. Aí eu posso fazer o campo lexical dessa palavra, ó. Casinha, casarão, casario, casamento, Eu repeti aqui casario novamente, etc. E no campo lexical a gente tem palavras que se referem ao mesmo radical, e palavras que se referem à mesma área de conhecimento. Por exemplo, eu tenho aqui pais. Na área de conhecimento de pais, eu tenho pai, mãe, irmãos, parentes, avós, avós. Isso tudo são o quê? São a área da mesma área de conhecimento. Que poderia também, por exemplo, se a gente quiser fazer a mesma área de conhecimento da palavra casa. Aí a gente vai botar casa, a gente vai botar quarto, não é isso? Quarto, sala, cozinha, banheiro, quintal, terraço, tudo isso, não é isso? É da mesma área de conhecimento, ok? Nós trouxemos novamente para você ficar bem afiadinho com isso, tá? Agora, a gente tem do campo semântico também. A questão do campo semântico a gente viu na aula anterior, que é significado que uma mesma palavra pode representar. Tá? Então, isso é campo semântico. No caso aqui, a gente põe morrer. Morrer, a gente sabe que é cessação da vida. Mas essa cessação da vida, as pessoas têm uns termos que eles usam, que podem ser chamados de termos, de palavras, isso figuradas, termos figurados, uns até bastante deselegantes, mas a gente vê as pessoas usando, tá? Então, morrer, a gente tem morrer, por exemplo, tem pessoas que dizem, fulano vestiu um paletó de madeira. Vestiu um paletó de madeira. Isso aí é o quê? É o campo semântico. Muito deselegante, gente? Depois tem gente que diz, fulano bateu as botas, Isso também pertence ao mesmo campo semântico. E no livro de vocês tem até vários exemplos, sobre essa questão do morrer. Tem o falecer, que é o mesmo campo semântico. Falecer já é uma palavra assim, bem mais suave para a gente falar, Ela também não é uma palavra esdrúxula e nem tão pouco figurada. Falecer. Então, isso significa o quê? O mesmo campo semântico da palavra, ou seja, do verbo, ou seja, a palavra morrer. Então, a gente tem um sentido, às vezes um sentido literal e um sentido figurado. Por exemplo, vestir um paletó de madeira. Isso é um sentido figurado bastante deselegante. Bateu as botas, também sentido figurado. Cantou para subir, também sentido figurado, Aí a gente tem isso. E a gente tem a palavra, outros sentidos figurados de outras palavras, Por exemplo, como eu falei na aula anterior para vocês, a palavra vida, A gente pode dizer a vida, como tem até um exemplo no livro de vocês, que é aqui, ó. A vida é algo que tem muito valor. Isso é um sentido literal, porque a nossa vida ela tem um valor inestimável mesmo. Mas tem um outro exemplo também, que diz, minha vida, por que demorou tanto para voltar? Isso daí é um sentido figurado, porque quando ele diz minha vida, pode ser um filho muito amado, pode ser um companheiro ou uma companheira muito amada, E assim sucessivamente. E tem também uma palavra viva, com sentido bastante intenso, que diz assim, eu quero viver a vida, Nesse sentido aí, a gente vê um sentido de intensidade, ou seja, a pessoa quer viver muito, tá? Então, a gente viu todas essas questões do léxico e do campo semântico. Agora, a gente vai ver a polissemia. Você vê que aqui tem um radical aqui.
Poli significa, esse radical, o significado dele é de muito, né? Muito. Então, polissemia das palavras. O que significa? Os muitos, né, significados, sentidos, né? Não é significado. Os muitos sentidos de uma palavra. A gente tem a palavra manga, né? Essa palavra manga, ela tem vários sentidos. A gente tem a manga fruta, a gente tem a manga, né, que é uma parte de uma roupa. Então, isso é o quê? Isso é a polissemia da palavra. Uma mesma palavra com mais de um sentido. Isso é polissemia. E a língua portuguesa, né, inclusive, parece-nos, né, que é a língua que tem mais polissemia. Uma mesma palavra tem vários significados, tá? Então, visto isso, né, a gente também tem da palavra rosa, né, que está até aí no seu livro. A gente tem a palavra rosa também, que pode ser uma flor, a rosa murchou, tá bem? Então a gente tem isso, a gente tem a rosa, que pode ser um nome próprio, e assim sucessivamente. Visto toda essa questão semântica que nós começamos a ver na segunda-feira, e agora estamos vendo hoje, que é quarta-feira, nós vamos fazer os exercícios. Os nossos exercícios, eles se encontram aqui na página 26, da página 26 a 30. Você fará os exercícios e logo após, né, isso eu vou disponibilizar para você também os exercícios de fixação. Eu vou disponibilizar no portal os exercícios de fixação da aprendizagem e voltaremos, né, na próxima aula. Nós vamos voltar o quê? Para fazer um resumo de toda essa questão e corrigirmos os exercícios do livro e o exercício do portal, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada.